How? Alô, alô, categoria bancária, bancárias e bancários. Esse é o podcast E Agora? E hoje o nosso assunto aqui são as eleições da FUNCEF, a nossa Fundação dos Empregados da Caixa. As eleições vão acontecer do dia 24 a 27 de março. E hoje eu tenho aqui para conversar comigo os meus colegas da Caixa, o Thiago Vasconcelos, bancário da Caixa e diretor financeiro aqui do Sindibancários, o Paulo Caetano, também colega da Caixa e diretor da pasta de Diversidade e Combate ao Racismo, e o nosso candidato, Jair Pedro Ferreira, que atualmente é diretor de benefícios na FUNCEF e está se recolocando aí à reeleição. Então, fiquem ligados aqui no nosso papo, que a gente vai falar um pouco sobre o histórico, sobre as propostas que a gente tem dessa chapa que está junto com o Jair. Vamos falar sobre assuntos que a gente tem que falar sobre a FUNCEF, equacionamento, REB, sobre os resultados, esse trabalho também de educação previdenciária que vocês vão fazendo. Então, fiquem ligados que vai ter bastante papo por aqui. Jair, vamos começar então conversando contigo um pouquinho, né? A gente vai fazendo perguntas aqui para ti, mas nos conta um pouco dessa tua história que te trouxe até esse cargo de diretor de benefícios da FUNCEF, que agora tu te recoloca aí à reeleição, e a gente já te agradece por isso de antemão, que está fazendo um bom trabalho. Agora vamos apresentar esse trabalho para os nossos colegas, né, Jair? Primeiro, obrigado pela oportunidade, muito bom estar aqui com vocês, aqui no Rio Grande do Sul, participando aqui desse podcast. Olha, eu entrei na Caixa em 89, né, já tinha trabalhado no Bradesco, no Banco do Estado do Paraná, eu entrei na Caixa lá no Estado do Paraná, né, aí passei, fui transferido para Londrina, entrei no movimento sindical, fui demitido numa greve lá em 91, né, onde se brigava por reajuste salarial na época do governo Collor. Depois fizemos um movimento, fomos reintegrados numa campanha muito bonita, chamada Não Toque Meu Companheiro, né? Depois fui eleito, né, diretor representante na Caixa Seguros, na época era SACE, né? A gente elegia um colega, um empregado da Caixa, para trabalhar na seguradora na época, e aí fui embora para Brasília, né? De lá fiquei, depois voltei, entrei para o Sindicato dos Bancários de Brasília em 2001. Em 2005 fui para a FENAI, né, fui diretor da FENAI, e já em 2002 eu entrei na Comissão de Negociação dos Empregados da Caixa, né, que é um momento muito rico, muito importante para a gente, que é discutir, né, para nós, enquanto empregado, né, defender os nossos direitos, as nossas, né, fazer valer muitas conquistas, né, que os nossos colegas que entraram na Caixa já há mais tempo, né, a luta das 6 horas, que é um marco muito importante, né, da gente deixava de ser economiário, passava a ser bancário, né, comemora agora em 2025, 40 anos, né, uma história muito bonita, né, hoje se tem muitos benefícios que tem na categoria bancária, se deve, né, aos nossos colegas que estavam na Caixa naquele momento, né, que era paralisação, foi tudo uma luta muito importante, né, e hoje nós temos milhares de colegas que já estão aposentados, tal qual tem o nosso carinho e respeito por todos vocês, né? Então hoje você tem uma jornada de 6 horas, se eu tenho TIC, se eu tenho tudo isso, devo a quem estava na Caixa naquele momento, as entidades, a FENAI, né? Depois o movimento sindical bancário, né? A gente passou a ser bancário a partir de 86, então é uma história muito legal, né? Hoje nós somos os bancários da Caixa, mas se deve a esse momento muito rico, né? Muito importante. Aqui no Rio Grande do Sul também tem uma história muito importante, muitos colegas que estavam aqui, né, na linha de frente, foram para a FENAI e tal, muito legal. Então, participei bastante, fui diretor depois da FENAI em 2005, entrei lá como diretor de administração e finanças, né, depois fui diretor vice-presidente, e em 2014 fui eleito, né, a FENAI tem eleições diretas, né, para os associados de APSEF, que votam na direção da FENAI, que é um orgulho muito grande ter participado dessa grande entidade que lá, quando lutava pelas 6 horas, a FENAI era quem conduzia, né, as negociações. Então, quem estava na Caixa há bastante tempo sabe que os sindicatos bancários passou a fazer parte da nossa história a partir dali, mas lá atrás quem fazia essas organizações eram as entidades associativas, e a FENAI era essa grande entidade, né, embora ela não é uma entidade sindical, mas fez muito esse papel, né? Então isso fortalece muito, né, as associações. E aí nessa participação participei
fui membro do Conselho Nacional da Cidade, representava os trabalhadores, né, dessas grandes políticas públicas que se implementou aí de fortalecimento da Caixa, né? Eu lembro, Sabrina, que a gente começa a cantar a história aqui, alonga um pouco, mas eu lembro que em janeiro de 2003 nós tínhamos 2.080 agências da Caixa, nós éramos em 52 mil empregados concursados, mas nós tínhamos 45 mil colegas terceirizados, né? E eu lembro que foi uma luta, a gente fez uma greve de 30 dias, né, lá em 2004, né, e uma das pautas que já tinha começado antes era fortalecer e contratar gente, contratar empregado. Então, talvez hoje, essa quantidade de empregados que hoje estão nos cargos, que é importante, que estão aí tocando a Caixa, né, muitos entraram na Caixa a partir de 2000, mas principalmente a partir de 2003, 2004, com os novos concursos. E eu lembro que em dezembro de 2014, nós éramos em 101.496 empregados na ativa. Cara, isso não tem igual. A gente praticamente dobrou a quantidade de empregados, né? Eu lembro que em 2015, 2014, nós já éramos, né? Se eu tinha 2.080 agências em 2002, 2003, em 2014, 2015, nós éramos 4.100 agências e postos. Cara, isso é uma vitória grande de todos nós, das entidades, da sociedade como um todo, mas principalmente do fortalecimento da Caixa. Porque a gente sabe, se a gente não tiver uma Caixa forte, uma empresa desse tamanho, e eu lembro que eu participava do Conselho da Cidade, né? Muita gente hoje que estão aí, os engenheiros, arquitetos que participam também, né? Participavam do Conselho da Cidade, né? Algumas pela ANEAC na época, né? O respeito, né? Os movimentos de moradia que a gente participava, que acompanhava, União, CMP, CONAN, um monte deles, o respeito que essas pessoas têm pela Caixa Econômica Federal. Eles sabem que se não tiver uma caixa forte, uma caixa pública para você desenvolver esses projetos, Minha Casa Minha Vida, tudo isso que a Caixa faz, se deve à Caixa e principalmente aos seus empregados e suas empregadas. Sala da prefeitura, sala de atendimento, tudo isso, né? O pessoal que está nos ouvindo, os colegas bancários que já estão aposentados, então a gente viveu isso, né? E tem esse papel que a Caixa exerce na sociedade, né? Eu lembro das conferências das cidades, né? Você tinha proposta de retirar o FGTS da Caixa, né? Sempre tem os interessados. Então a gente se juntava lá com essa galera, e fazia aquelas reuniões, aquelas votações maravilhosas, porque todos eles defendem, assim como as centrais sindicais, né? A centralidade do FGTS na Caixa. Então isso para mim em especial, foi muito emocionante. Muitas vezes você teve discussões ferrenhas, mas era para defender que essa gestão, esses recursos da sociedade, do trabalhador, de um modo geral, ficasse na Caixa, né? Então, acho que isso foi muito legal, né? E aí, para finalizar aqui... Chegando na FUNCEF, né? Porque já tem história na FUNCEF também, né, Jair? É porque também é muita história, né, Jair? Você vai defendendo. A juventude vai aumentando, né? O tempo de juventude vai aumentando. Né? E quando é que eu cheguei na FUNCEF, né? Então eu já participava, ajudei a construção do estatuto lá em 2006, né? Com a ampliação, participação de diretoria, eleição de diretores, né? A FUNCEF é um dos poucos fundos de pensão que a gente elege diretor, né? Hoje é paritário, né? Eu lembro que até lá a Caixa indicava todo mundo, né? E a gente passou a eleger metade dos trabalhadores com alteração do estatuto, metade dos dirigentes da fundação. A Lei 108/109, editada em 2001, né, passou a valer em 2002, né, foi obrigado os fundos a eleger os conselheiros, né, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, né. Então a Caixa implementou isso, a FUNCEF, né, em 2002, né, tivemos as primeiras eleições, né, dos conselheiros eleitos paritários e fiscal. E depois em 2006 a gente conseguiu eleger então metade dos diretores, né. Então, já acompanhava isso lá, participei como representante das entidades, dos trabalhadores, dos participantes, na construção do estatuto, né? Depois participei de um comitê de investimento também, um pouco depois. E aí, tocando aí a vida no movimento de representação, até que ao qual eu devo muito, né, às entidades, aos trabalhadores, por estar sempre representando vocês, né, nas nossas instâncias de decisão. Então, isso para mim é um motivo de orgulho. E aí, em 2002, então, chegou aí as entidades a uma conclusão e a gente foi, então, disputar as eleições, né, para diretor da FUNCEF e a gente foi eleito, né, juntamente com outros colegas. E aí estou na FUNCEF,
né, que eu até imaginava que jamais iria fazer esse papel e confesso que me emociona às vezes da empolgação, você se envolve ali no relacionamento, visitar os participantes, ajudar a resolver os perrengues que cada um tem, então você vai se envolvendo, né, porque é um recurso muito grande que a FUNCEF tem, que são os depósitos que as pessoas vão fazendo aí ao longo do tempo e depois a gente precisa pagar os benefícios, né? Então eu fui eleito lá em 2022, né, e estava finalizando o mandato agora. E vai renovar esse mandato, né, Jair? Então aqui candidato à reeleição. Vamos certo? renovar, né? Esse mandato até acho que a gente pode colocar na tela aqui o pessoal que está na chapa Participantes FUNCEF, né, junto com o Jair. Então a gente tem aí na posição de diretoria, né, para diretor de benefícios, o número é o 100, para o Jair Ferreira, e nós temos também ali o Conselho Deliberativo, a gente vai renovar agora, são 2 vagas, né, Jair? Então, são 2 vagas, a gente tem que votar 2 vezes para o Conselho Deliberativo. Então, a gente tem no número 200 o Celinho Oliveira, com a Ana Carolina Mello de suplente, e também, né, nós temos aqui o Sâmio Cássio, número 203, com a Maria Gaia de suplente. E a gente vai votar também no Conselho Fiscal. Daí no Conselho Fiscal a gente tem o Jess Krieger, que é o número 300, e o João Delibaldo, que está na suplência, né? Então a gente tem aí uma chapa também bastante diversa, né, Jair, que está contigo, né? Que são essa chapa que tem esse apoio, né, da FENAI, do movimento sindical, e que vão levar também aí as nossas pautas e as nossas lutas, né? E, Thiago, né, vamos dar uma conversadinha aqui, assim, ó, por que, né, que a gente tem aí para essa chapa esse apoio, né, do Sindibancários, da FENAI, Contraf, FETRAF, por exemplo, né, que a gente está junto nessa chapa. Eu acho que é bom a gente dar essa situada até para os colegas entenderem por que o movimento sindical de representação dos empregados está apoiando esse pessoal aí que está nessa chapa Participantes FUNCEF. Não, é importante, assim, a presença do Jair, né, aqui a gente, né, já deu uma camperiada, né, Jair tá dando a camperiada, né, Já. aqui para não, é óbvio que o ideal seria, né, conseguir conversar com todos os participantes, colegas da ativa, né, mas a gente consegue de forma, né, representativa, eu acho que ouvir, né, os segmentos, isso é importante. E se a gente tem eleição hoje para a FUNCEF, é que o movimento sindical, porque a FENAI lutaram muito pela defesa da Caixa, contra o desmonte da Caixa no auge do liberalismo, governo Fernando Henrique, governo Collor, né, no golpe da Dilma. A gente consegue eleger hoje, né, e a gente luta para que a FUNCEF seja um instrumento, né, de segurança para os participantes, para os aposentados, para os pensionistas, né, mas que também a FUNCEF cumpra o seu papel social, né, como fundo de pensão que tenha responsabilidade sobre os recursos que são dos participantes, não é um recurso da Caixa, né, mas que também esses recursos eles tragam o desenvolvimento e a segurança para os participantes, entendeu? Então, é isso, é ter investimentos sólidos, investimentos que gerem também emprego, gerem renda, né, que geram um desenvolvimento sustentável. Então, assim, não é fácil, é uma arquitetura assim, que exige, né, compromisso e envolvimento. E a gente, quando é como no condomínio em casa, né? Se a gente não participa das assembleias, a gente não pode reclamar de quem participa da assembleia e toma as decisões daqui a pouco que a gente não nos agradam, né? Imagina isso num fundo de pensão, que é uma dimensão extremamente elevada em relação a isso. Então, é importante todo mundo votar. O que a gente faz? Assim, são 2 pedidos. Primeiro, vote. Exerça seu direito de votar. E segundo, vote em quem tem compromisso. Quem tem compromisso com os empregados e empregadas da Caixa, quem tem compromisso com os participantes, com os pensionistas, quem pensa a Caixa, né, e a FUNCEF do ponto de vista do todo, né, e não de favorecimento de grupos econômicos, né, como a gente já teve em outros momentos, aí quando a gente não elegia, né, quem teve aí a pirataria, né, a grande pirataria que teve nos anos 90, e os fundos de pensão sofreram, né, com a pirataria. E quando a gente consegue eleger representantes, a gente tem um olhar dentro das entidades, né? Isso é importante, não pode se perder, né? Nos tempos obscuros aí a gente sofreu ataques recentes à FUNCEF, né? A tentativa de mudança de estatutos, mas por isso que a gente tem que ter unidade de participação permanente, votar, mas principalmente conhecer a história de quem é candidato, porque é muito fácil hoje chegar e se colocar como grande lutador, como combativo, mas a gente tem que olhar o que essas entidades dos anos 90 faziam,
Né? Se as entidades defendiam os interesses dos trabalhadores e trabalhadoras, se lutavam por reajuste, ou se iam com o rabinho no meio das pernas para assinar reajuste zero com a Caixa. A Contraf não, a Contraf sempre na luta, sempre e ouvindo os trabalhadores organizando, a FENAI organizando, né, antes de nós sermos bancários. Então, a gente tem que saber em quem a gente vai votar e a história de quem a gente vai votar. E com certeza o Jair é um companheiro que, junto com a gente, né, porque ninguém faz nada sozinho, né, Jair? Sim. A gente avançou muito e temos que seguir porque os momentos são duros. Os momentos são difusos, a gente e porque ele tem dito, né? Não adianta defender o saúde de caixa e defender a FUNCEF. Ele não defendeu uma caixa pública, social, com uma visão de amplitude, de soberania do país. Daqui a pouco não tem mais nada. Não tem FUNCEF, não tem saúde de caixa, porque não vai ter nem a caixa, né? Isso aí. Valeu, Thiago. Vamos dar uma falada, então, já que a gente está falando bastante da história do Jair, de quem está na chapa junto, né? Então, a gente tem ali no conselho, né? O Selim, ele é um colega da Caixa, da Ativa, tem 37 anos de Caixa, com vasta experiência gerencial, graduado em Administração e Direito, com MBA e especializações em consultoria empresarial e Direito do Trabalho Previdenciário. É um advogado certificado pelo ICSS, preside o Sindicato dos Bancários de Ipatinga e Região e é diretor da PSEF Minas Gerais. E conselheiro deliberativo da FUNCEF, que está aí se colocando também para renovar o seu mandato, né? Atuando em defesa dos participantes e sustentabilidade dos planos. E a suplente dele é a Ana Carolina Correia de Mello, da Ativa, colega da Caixa desde 2005, com mais 10 anos de gerente geral, graduada em administração, pós-graduada em varejo, mercado de consumo e digital manager. Foi presidente do Conselho Fiscal até 2024 e atualmente é diretora de marketing e comunicação social da AGCF São Paulo. Contribui com experiência em gestão, comunicação e representação. No Conselho Deliberativo, né, a gente também tem o Sâmio Cássio, né, para titular, que é da Ativa, empregado da Caixa desde 2007. Ele é superintendente de rede em Salvador, bacharel em Ciências Contábeis, pós-graduado em Perícia Contábil e com MBA de Finanças, certificado também pelo ICSS. Atuou como presidente do Instituto dos Peritos Contadores da Bahia, gestor público em Salvador, diretor financeiro, Secretaria do Trabalho da Bahia, dirigente da GCF Bahia. Presidente do Conselho Fiscal da FUNCEF, onde aplica sua expertise em contabilidade e governança. Então, hoje o Sâmio está no Conselho Fiscal e está se colocando agora como candidato ao deliberativo, porque no fiscal não pode mais, né, Jair? Não. Já deu o mandato, não pode renovar, né? Não pode. Lá o Conselho Fiscal não tem reeleição, né? Sim. Mas daí agora a gente tem o Sâmio e a oportunidade de votar nele para o Conselho Deliberativo e a suplente dele, né, Maria Gaia, né, que é aposentada da Caixa, empregada desde 89, com carreira dedicada à defesa dos trabalhadores e da Previdência Complementar. É diretora da ANAPAR, né, a NCPCP. Foi conselheira deliberativa da FUNCEF, Instituto Comperforte, além de diretora de comunicação da FENAI. É graduada em Direito, especialista em Previdenciário, com MBA em Gestão de Pessoas e pós-graduação em Finanças Corporativas e Mercado Financeiro. Atua com foco em ética, governança e defesa dos participantes. E no Conselho Fiscal, número 300, a gente tem o Jesse Krieger como titular, que é aposentado, presidiu a GCF Paraná, integrou a diretoria e vice-presidência da FENAG, liderou a AEA do Paraná por 3 mandatos e o Conselho Deliberativo da FENACEF. Na FUNCEF já atuou no Comitê de Benefícios, na PSEF Paraná foi diretor, vice-presidente e presidente por 7 mandatos. Possui ampla experiência em representação e fiscalização. E na suplência dele, João Henrique Delibaldo, da Ativa, empregado desde 2013, com experiência prévia de 8 anos no Bradesco. Atua no varejo, no atacado, em funções gerenciais executivas, passando por áreas de fusões e aquisições, análise de risco, compliance e auditoria. Atualmente é gerente nacional de fundos estruturados, com foco em investimentos, governança e riscos. Tem pós-graduação em finanças, certificações PQO, CFP, CNPI, CGA e CGE. Perfil técnico independente voltado à proteção dos participantes. Que time, né? Show de bola, né? Dá bem tranquilidade pra gente, né? Pra estar com essa equipe toda, né? Com muita formação, com muita experiência e com um olhar, né? Muito preocupado com a transparência, né? E você ter a garantia, né, de você gerir esses recursos, né, que são das pessoas que fizeram depósito ao longo do tempo, juntamente com a patrocinadora. Então, é uma equipe bem qualificada, né, isso dá conforto pra gente. Muito bom. E Caetano,
para o nosso colega que está nos assistindo. Por que é importante a gente se envolver e votar? Daqui a pouco a gente vai falar das propostas também um pouco. Mas por que o colega que está nos assistindo agora, que muitas vezes não acompanha a FUNCEF, mas por que é importante a gente se envolver? Eu ouvindo aqui a trajetória do Jair, né? A gente fica... E fico comparando com a minha, que a gente somos contemporâneos na Caixa, né? Eu já estou com 36 anos, 1 mês e 5 dias. Né? E pelo horário que a gente está aqui, mais algumas horas ainda, né? Desde que eu assinei o contrato com a Caixa. Né? E por que é importante? Porque a gente não está aqui à toa, né? A gente tem uma história que a gente carrega. Né? E nessa história não foi alguém que decidiu por nós. Desses 36 anos de Caixa, eu sempre vi muita participação dos empregados, engajamento dos empregados nas ações. Né? Eu acho que anteriormente, nós uma conversa aqui, antes, né, o Jair relatando da greve de 90, né, foi a greve dos demitidos, né, tivemos aquela época um presidente que autoritariamente resolveu demitir todos aqueles que tinham ingressado em março logo após a sua posse, tá? E os colegas já estavam contratados, né? A gente fez uma greve, né, para tentar reverter essas demissões, né, e eu participei dessa greve, né, com muito orgulho, né, e tenho muito orgulho de que hoje nós temos vários colegas na Caixa, né, nós tivemos o avanço, chegamos a 100 e tantos mil colegas na Caixa, 4 mil e tantas agências também, temos uma empresa poderosa, uma empresa que representa muito para o Brasil. E isto não é à toa, não foi uma pessoa, alguém que pegou e decidiu. Foi com a força da participação de todo mundo. Sim. Né, com a participação dos economiários. Então, por isso que, assim, que é importante que a gente se engaje. Hoje a gente vive assim uma sociedade um pouquinho diferente, uma realidade assim um pouquinho diferente, né? Com tanta internet, com tanta tecnologia, que as coisas são decididas meio de longe. Né, a gente fazia greve para decidir uma assembleia lotada, né, se alugava, a gente pegava assim, os auditórios, o Clube do Comércio, por exemplo, aqui do sindicato, né, e estava sempre lotado de gente, né, para decidir as coisas. Né? E tinha um engajamento visível. Hoje o engajamento já é um pouquinho diferente daquela época, né? Então a gente não tem muitas vezes essa percepção, né, de pessoas, mas é importante que a gente se engaje, porque quando a gente está fazendo a eleição da FUNCEF, não está decidindo o daqui a pouco, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, nós estamos decidindo um futuro, né? Um futuro, o seu futuro, o futuro dos colegas, o futuro da sua família, o futuro da empresa também. Né? Porque com funcionários, com um fundo de pensão forte, fortalecido e com colegas engajados, nós também temos uma empresa forte e engajada. Né? Então, por isso que eu acho assim, ó, que todo mundo tem que se engajar nessa eleição, todo mundo tem que participar, discutir, debater. Tem muitas dúvidas, tem gente que tem muitas dúvidas sobre a FUNCEF, como é que funciona. Agora é um bom momento para abordar e aproveitar e tirar essas dúvidas. Exatamente, também, né? É nesses momentos que a gente tem que realmente se engajar para tirar essas dúvidas, esclarecer essas situações, né? Como é que eu faço? A gente estava discutindo algumas situações lá, me separei, me divorciei, como é que meus dependentes, como é que é isso, né? Como é que vai ser daqui para frente, né? A gente vai ter risco, não tem risco, como é que funciona? Eu acho que agora é a hora de a gente se engajar, a gente participar, né? Porque quando a gente toma essas decisões, as decisões não são são pro teu futuro, são o futuro de muita coisa tem em jogo, tá? E é até legal que a gente está fazendo conversas com os colegas nas unidades, aproveitando a visita do Jair, e acontece bem isso que o Caetano disse, né? A gente fala sobre a FUNCEF, traz na experiência, traz ali todos os dados, daqui a pouco tem alguém perguntando, Jair, como é que eu faço isso? Hoje já estava até no aplicativo ali com uma colega, dando assistência antes da gente vir aqui para o estúdio, né? Mas é muito realmente importante a gente ter esse momento, e eu acho que agora a gente já partindo um pouco para as propostas, uma questão que eu senti que teve bastante é justamente a presença da FUNCEF, né, junto aos colegas, conversando nessa questão da educação previdenciária, né, Jair? Isso é uma questão que a FUNCEF tem investido e pretende continuar, né, se for reeleito, né?
Então, eu acho que na verdade, a FUNCEF é uma proteção que a gente tem, uma proteção familiar, né? Seja para complementar a nossa aposentadoria depois de aposentado, ou seja para suprir a diversidade da vida que pode ocorrer antes da minha aposentadoria, mas em especial é uma proteção da nossa vida, proteção da nossa família, do nosso ente querido, marido, esposa, companheiro, companheira, né? E então o nosso papel, né? E aí teve o processo que a FUNCEF fechou lá no passado as representações nos estados, então ela distanciou fisicamente de um bocado de participantes, e a gente tem retomado um atendimento que a gente tem esforçado bastante, né? Aproveitando aí a parceria com as entidades, né? Às vezes depois de algumas reuniões com a própria direção, a própria gestão da Caixa, né? Ela tem permitido que a gente participe, né, das reuniões que faz com os gestores, depois a gente faz umas aulas, né, por Teams, através da tecnologia, com as nossas equipes da FUNCEF, e isso tem permitido bastante, né, esse relacionamento, até para as pessoas entenderem o que ela tem no seu plano, como é que funciona o plano para ela, né, o percentual o percentual de contribuição, que se ela não fizer uma boa contribuição, ela não vai ter um bom benefício lá na frente quando aposentar. Então a gente está chamando de educação previdenciária, né? A gente tem viajado bastante com as nossas equipes, né? Permitido que a gente tenha conversado e tem dado para as pessoas a oportunidade de fazer esse questionamento, mas principalmente estimular a cultura, né? Você precisa ter essa preocupação com previdência. A gente precisa, no Brasil a gente não tem isso, né? Muito imediatismo e tal, e você vai tomando decisões muito atabalhoadas, isso depois reflete. Então essa é a gente está também com uma missão. Isso passou a ser um projeto estratégico da Fundação, toda a diretoria compreendeu isso. Então, as nossas equipes, né, trabalham isso exaustivamente, a central de atendimento que fica na nossa diretoria, então todas as equipes estão antenadas, né, para dar essas informações, porque é um benefício, é um direito que os participantes têm, dela para você conhecer. Então, a gente já conseguiu falar aí com milhares de pessoas aí ao longo desses 3 anos, né, muitas reuniões, muitas participações nos eventos que as entidades fazem, né? A FENAI faz bastante, tem os jogos, tem, né, os eventos, tem o Inspira, tem o FENAI+, né? A própria FENACEF tem lá os jogos dos aposentados. No Talentos também a FUNCEF tem o Talentos do colega da FENAI e das APSEF, né? Tem o simpósio dos aposentados, as AIAs, que a gente tem visitado bastante, tem feito muito. A gente aproveita, né, o mês de janeiro, que é o mês dos aposentados, a gente faz um esforço para estar próximo dos participantes, que é quem, na verdade, é o dono da FUNCEF, são os participantes, né? A gente tem um patrimônio, né? Posso adiantando aqui, né? A gente tem um patrimônio importante, hoje de quase 130 bilhões de reais, né? Que essa gestão é feita para pagar benefício, né? Nós temos uma folha de pagamento lá hoje de aproximadamente 550, 600 milhões de reais mês, então todo dia 20, sagrado dia 20, você tem que pagar, né? Na verdade, não é nenhum favor, não, é a regra, né? Estamos devolvendo esse recurso que a pessoa fez a contribuição para quando aposentar receber, né? Então, isso tudo é muito gratificante para a gente que está dirigindo a FUNCEF, né? De ver essa satisfação, né? E então isso é a nossa missão. Nossa missão, a gente brinca lá com as equipes, a nossa missão é pagar benefícios, né? As pessoas contribuírem, dá para quando aposentar receber. Lógico que tecnicamente tem a missão da proteção, mas na prática é pagar benefício, e é isso que a FUNCEF tem feito, e a nossa diretoria tem a participação importante aí. Coisa boa. E falando de benefício, né, a gente tem aqui também entre as propostas essa questão de menos desconto no contra-cheque, né? Mais benefício no bolso, né, Jair? Como é que tá essa questão do equacionamento? Porque diminuiu, né, o equacionamento. Mas dá para diminuir mais? Então, a gente tem trabalhado bastante, né, toda a diretoria, né, e tem uma participação muito grande dos participantes, né, foi feito aí, os equacionamentos eles surgem porque quando tem o desequilíbrio do plano, pela regra eu tenho que equilibrar, porque na FUNCEF todo dia 30/12 você faz um balanço e olha, esse resultado aqui, esse volume não dá para pagar os participantes para os próximos tantos anos. E lá na FUNCEF tem umas coisas curiosas, né? Nós temos hoje mais de 30 pessoas com mais de 100 anos que recebem benefício. Então significa que a relação nossa com a fundação ela é longa, ela é de longo prazo, né? Então eu preciso cuidar bem disso. E aí o equacionamento, né? A gente fez aí nos últimos anos o quê? Foi feito todo um trabalho, principalmente a partir de 2023, 2022,
né, que a gente chama de higienização de carteira dos investimentos. Então, você foi transformando muita renda variável em títulos públicos, aproveitando essa maluquice aí da Selic muito alta, que para a sociedade, para a economia é muito ruim, mas casualmente aproveitou-se a oportunidade e pilotou. Né? Hoje a FUNCEF tem a maior parte dos seus recursos, 70% dos recursos estão em títulos públicos com vencimento na curva, né? Comprado aí a mais de 7%, mais IPCA. Então isso dá um conforto, né? O título vence 2030, 35, 40, 50, 60, né? Isso dá uma tranquilidade para você não sofrer, né? Praticamente inviabiliza aí você ter um novo equacionamento. Então nós tivemos aí em 2025 a principal mudança, né? Reduziu 43% o valor do equacionamento que a gente devolvia, que a gente pagava, né? Todos os participantes, e a Caixa também paga na mesma quantidade, né? E nós estamos trabalhando bastante agora para também não ter a cobrança sobre o 13º em 2026. Lógico que ainda é um assunto a ser decidido, tem todas as informações, né? E estamos trabalhando também para ir diminuindo esse equacionamento, porque como ele está com a projeção de terminar em 2040, nós queremos que ele acabe mais cedo. Por isso que está um esforço nosso, principalmente, mas em especial também da diretoria e todas as áreas da fundação, com a participação das entidades para estar acompanhando isso, tá de olho, porque quanto mais recurso, mais rentabilidade eu tenho no plano, me permite ter, né, para o pessoal que paga equacionamento, que não são todos empregados da fundação que pagam equacionamento, né, os funcionários não são todos participantes, é para quem está lá no benefício saudado, né, hoje em torno de 50 mil pessoas, né, que tem essa conta, né, que ele tem que equilibrar o plano dele, que é da regra, né, não estamos cometendo nenhum ilícito, faz parte da regra de dar solvência no plano, tem que dar garantia no plano para pagar todo mundo até a gente parar de viver, né? Então essas mudanças foram importantes aí, né, com muita participação de todo mundo aí nos últimos 2 anos. Que deu uma aliviada pro pessoal, né? Deu uma aliviada de 43%, né? A gente deixou de devolver 19,16%, passou a devolver 10,8%. E agora estamos trabalhando para não ter o 13º sobre equacionamento. Que é mais um ponto confirmar, então. Que é mais um ponto importante para a gente estar comemorando, né? Não, e fazer essa luta, né? Pra gente dar aí os nossos colegas que pagam equacionamento têm grande interesse de saber dessa pauta, então fica essa boa notícia também de seguir essa luta para diminuir, não ter o 13º, acho que é algo aí que pode ajudar bastante, né, Jair? Pode. O equacionamento para os não saudados já foi... As dos não saudados teve a mudança aí da CGPAR 25, né, que teve uma mudança drástica, inclusive foi usado o voto de Minerva pela Caixa na época, que é você deixar de ter contribuição, mas também parou de ter a correção do benefício dos não saudados pelo acordo da categoria que era setembro. Então agora passou a ser também pelo INPC no mês de janeiro, ou seja, é como se tivesse feito um saudamento sem os benefícios. Mas foi uma decisão tomada aí em 2022 pela direção da época, da Caixa e da FUNCEF, mas cumprindo uma determinação da tal da CGPAR 25, que não permitia mais ter esse tipo de benefício, então voltou para diluir. Então hoje eles não pagam, porque na época teve uma inversão. Porque eu trabalho tudo com recurso futuro, né? Então eu faço as projeções, né? A gente pega lá todos os acordos coletivos feitos de 99 para cá, e tem uma média ali de aumento real, eu projeto isso para o futuro. E aí você vai calculando e você vai botando os recursos. Quando muda e eu paro de ter essa projeção de aumento real, porque essa era a verdade, né? Então não tem mais aumento real para os benefícios do não saudado, que era o que estava na projeção anterior. Então a CGPAR 25 e as decisões da FUNCEF da época, lá de 2022, ela acaba com isso. Então, ou seja, é como se eu tirasse um aumento real dos benefícios dos não saudados. Em outras palavras, né? Eu posso ficar aqui. Mesmo. Eu posso ficar aqui meia hora falando palavra difícil, mas na prática era. A mudança foi, não tem mais aumento real para os colegas assistidos do não saudado. Cruel, né? Assim como já é do saudado, que era da regra. Então, o saudado tinha lá o FRB, que quando tem sobra dos investimentos, tem sobra da meta atuarial, você melhora o benefício. Eu posso até aqui dar uma outra informação? Claro, porque é muito bom, porque os colegas... Pode, às vezes, falando até a palavra difícil, né, Jair? Mas vai aproximando os nossos colegas dessa realidade da FUNCEF, que é complexa mesmo. Então, por exemplo, nós somos aqui do tempo, né?
Caetano falou um pouquinho, nós somos do tempo do FHC. Na FHC era reajuste zero. A gente chegou no último ano dele. Thiago. Então, a galera que está nos assistindo, principalmente quem teve na Caixa nos anos 90, né, nós tínhamos um negócio chamado reajuste zero. Né? E quando a gente fez o saldamento do soldado lá em 2006, né, os colegas aposentados da época, das entidades, FENACEF e algumas AEAs, mais FENAI, fizeram um grupo de trabalho e identificaram que nós tínhamos uma perda entre setembro de 95 e agosto de 2001 de 49,15%. Né? Que a gente chamava no movimento sindical, a gente chamava as percas do FHC, que era o período dos reajustes zero. Né? O pessoal lembra aí, quem está nos vendo, que e as percas do FHC? Isso se identificou 49,15. Então, quando a gente fez o saldamento, e todos esses movimentos foram feitos pelas lideranças que estavam à frente da FUNCEF em 2005, 2006, né? Pessoas que já passaram por lá, né? Quando criou o saldamento e criou o tal do FRB, criou o FAB, né? Que você saldava, mas você não ia aposentar, então você ia acumulando, porque o recurso já estava lá guardado. Né, a gente conseguiu ter distribuição, porque se a economia crescia, você tinha aumento, você tinha bons rendimentos durante o ano, né, bem acima da meta atuarial, porque lá a gente tem meta atuarial, viu, Thiago? Lá você tem, né, a meta atuarial hoje do novo plano é 4,85 mais INPC e do soldado é 4,75 mais INPC. Então, o que aconteceu lá? No saldamento nós tivemos 14 ponto alguma coisa por cento de reajuste no benefício saldado e depois teve mais distribuição. Então a última distribuição foi em 2012. Então você teve a distribuição e incorporou isso no benefício. Na soma total, então daqueles 49,15, né, feito lá pelos nossos colegas, né, hoje, com essa metodologia do saldamento, nós já recuperamos 35,5%. Né? Mas eu estou pagando equacionamento. Tá, beleza, mas se eu tirar os benefícios que foi feito no saldado, eu tenho hoje já 35%. Então, não teria equacionamento, mas também estaria ganhando 35% a menos. Né? Não estou aqui justificando, não, eu só estou listando o quê? Das perdas daquele período, do chamado reajuste zero, né, que deu 49,15, nós já recuperamos 35,5 com essas metodologias que foi implementada pelos nossos colegas que estavam na FUNCEF, dirigindo a FUNCEF 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, com essa metodologia. Né? Então isso foi muito importante para a gente, para ter o benefício que nós temos hoje. E para recuperar, né? Você conseguiu avançar, melhorar os benefícios, né? Melhorou bastante. Então, hoje você pegar o benefício saldado mais o novo plano, quem saldou, né? O benefício dele é bem maior do que quem não saldou. Mas faz parte da regra. Quem não saldou fez essa opção lá em 2006. Tem aí todos os perrengues, né? Foram 6 mil pessoas, né? Hoje tem 200 e poucas pessoas que ainda não se aposentaram desse grupo. Eu sei que é um perrengue, é uma reivindicação, mas fazia parte da regra. Então, os não saldados também não pagam mais equacionamento, né, como você lembrou, o Caetano. Mas o saldamento em si foi uma grande mudança que a gente teve com a criação do novo plano, né? Posso... Pode, porque já vai chegando no novo plano e já pode ir no REB também, né? O pessoal quer saber do REB. E aí, para não perder a poesia, no meio do caminho tinha um REB no meio do caminho, né? Você pode me cortar aí, viu, Sabrina? Se eu peço esticar hoje. A gente tem que aproveitar e te deixar falar bastante. Se eu estiver falando muito, você corta aí que não tem problema, não. Não, então assim, aí, voltando aqui um pouco na nossa conversa, né, nós tínhamos assim, até 98 nós tínhamos só o Reg Replan, né, que é o chamado benefício definido. Aí a Caixa, lá em 98, ela cria a remuneração variável, né, os colegas lembram que criou o CTVA, né, o PIS de mercado, o GTAG, né, e criou o REB, né, que é o REB é regulamento de benefícios, né, a regra do plano. Mas no REB também não previa a contribuição sobre o CTVA. E aí, pessoal, vocês que estão nos vendo, a nossa remuneração lá dos anos 80, né, Caetano, nós que entramos lá em 89, né, a remuneração nossa não tinha remuneração variável, viu, Sabina, você que é jovem, né, você não tinha essas remunerações, você tinha assim, era salário padrão, né, as VPs lá que a gente tinha e a função, ponto.
Aí você ia lá, entrava na referência 18, podia chegar até a 95, ia tendo as funções que a Caixa botava no seu plano de cargo e salário, né? Aí quando veio em 98, que ela voltou, ela contratou gente até 90, depois voltou a contratar em 98, em São Paulo e Rio, e depois em 2000 contratou no Brasil inteiro, né? E aí o que acontece? Tem essa figura, né? O Banco do Brasil corrigiu isso lá, na Caixa não corrigiu. Nós só fomos corrigir isso em 2006, né? Então quem entrou na Caixa a partir do dia 1º de setembro de 2006, ele já entra no novo plano. Voltando no REB, né? Que é a sua pergunta, Sabrina. Então, o REB, o que acontece? Ele não tinha contribuição sobre TVA, sobre CTVA, e a contribuição, tanto nossa, a nossa pode ser até mais, mas a Caixa ela só vai até 7%, é de 2% a 7%. Então, eu preciso fazer a acumulação, eu preciso, como eu disse no início, os planos agora eu preciso acumular bastante para quando eu for aposentar eu ter um bom saldo, diferente do Reg Replan. Então, quando eu faço o saldamento, né, crio o novo plano. Então, quem não saiu da Caixa ali, então ele estava num plano, tirou, parou ali e entrou no outro. E aí passou a contribuir sobre o CTVA. Certamente girou passivo trabalhista também. No porte também, né? No REB não pega. No a contribuição REB também não pega do porte. No porte. Então, do REB, né, de lá para cá vai completar 20 anos, nós estamos agora na incorporação. Como é que está a incorporação? Nós já aprovamos na FUNCEF, aprovamos na Caixa, aprovamos no Ministério da Fazenda, aprovamos na SEST, que é a secretaria que coordena aí as estatais, né? E entregamos na Previc agora em dezembro, né? E estamos aguardando o retorno, que nós vamos incorporar esses colegas que estiveram, os planos desses colegas que estão no REB. Nós ainda temos 5.500 pessoas aproximadas, e temos 4.575 que estiveram no REB e agora estão no novo plano. Então nós vamos juntar esse saldo que vocês têm lá ainda no REB ao novo plano. E a contribuição no novo plano ela muda. Ela passa de 5% a 12% e inclui CTVA, todas essas outras... As verbas aí, porte, né? Uma série de coisas que estão em um grande benefício, como eu disse no início. Nós não vamos encontrar por aí nenhuma empresa que contribui, né, até 12% num plano de benefício de previdência complementar, como a Caixa faz. Então, o novo plano tem essa característica. Então, nós estamos muito otimistas, viu, Sabrina, de finalizar isso o mais rápido possível. Já era para ter finalizado, só estamos aguardando a Previc nos devolver, porque ela é o nosso órgão regulador, eu também não posso... Né, ela tem lá o seu tempo em movimento. Mas eles têm um prazo para dar alguma resposta também. Tem, né? o prazo deles é em torno de 80 e tantos dias úteis. Úteis. Então não vou nem... É importante quando a gente, o movimento busca essa solução, negocia um novo plano de cargos, né? É à luz do quê? De uma realidade que não está descolada, assim, quer dizer, quando cria o REB, a gente tem que entender o movimento como um todo. Tu tem um desmonte do Estado, desmonte do setor público, extinção de cargos, que foi o nosso caso, os técnicos bancários, né? Então, tu extingue o escriturário, tu extingue plano de saúde, tu extingue plano de previdência, não só na Caixa, mas em empresas públicas em geral, no setor público, e aí tu vem com uma solução bem pior, né? Então a gente tinha, no caso, o REB, que comparado, né, com o modelo de benefício definido era bem inferior. O PCS 98, que é muito pior que o PCS 89, retirava direitos, vantagens pessoais, anuentes. Então a gente, e aí, mais uma vez, é importante, por que a gente está aqui ao lado do Jair e dos companheiros, né? Porque essa luta foi a gente... essa terra a gente arou junto, essa luta a gente construiu junto, entendeu? E hoje a gente chega em uma realidade melhor, né? Um plano de cargo, hoje a gente tá falando com uma colega, né? Sim. A diferença entre quem ficou TB e parou nos 15 níveis e quem hoje tá, né, num plano, no PCS 2008, que tem 48 níveis, que tu já mais que dobrou aquela... E a colega já bateu no teto. Entendeu? E é isso, e é isso a gente construiu em conjunto, né? Então, e a FUNCEF não é diferente, a gente com muita luta conseguiu o novo plano, né, que abre essa oportunidade, quer dizer, os benefícios, né, de como um todo, benefícios de risco e a própria contribuição da Caixa, porque isso é importante, não existe, né, não existe. E a gente, por isso, defender a Caixa é importante, porque quem tem muito a perder somos nós, né, com os benefícios, né, com toda a dificuldade, com salários, né, salários muito, muito bons comparado com a realidade do povo brasileiro, benefício, plano de saúde,
né? Mas a gente tem que lutar para manter, porque senão quem não luta perde, né? verdade, Essa questão do REB, ela já estava bem construída e adiantada, né? Sim, Com o aí golpe. veio o golpe na Dilma e parou. Aí voltamos ao patamar lá, né? Em 2014, né, já tinha sido aprovado em quase tudo isso que a gente colocou aqui na FUNCEF, na Caixa, estava lá no governo. Aí com a saída da nossa presidenta, que nós elegemos a primeira mulher, né, em 2010, né? É um motivo de orgulho para todos nós, na minha opinião, né? Independente de quem concorda ou não concorda com ela enquanto presidenta, mas foi uma grande mudança você eleger uma mulher presidente da República, né? E aí, quando dá o golpe na Dilma, também o secretário do Tesouro depois devolve a devolução da incorporação, né? Então nós estamos agora fazendo todo um processo de novo, né? Já vai fazer 20 anos. A gente era para ter, são quase 11 mil colegas que estão ali Esperando, né? esperando. Nós estamos muito otimistas para finalizar essa incorporação e aí nós vamos ter só REG, Replan e novo plano, né? Esse ano vai, né? Oremos. Deus te ouça. Esse ano vai. E assim, né? A gente tem aqui também nas propostas falando a questão de expansão da carteira de crédito, recuperação, né, de créditos. Então, vê assim uma questão de equilíbrio também nessa parte de benefícios que muitas vezes, né, quando a gente precisa daquele dinheirinho extra, na FUNCEF a gente consegue dinheiro mais barato, né, Jair? Então, muitos colegas acabam, né, pegando empréstimos na FUNCEF, mas também a gente vê um trabalho em cima dessa carteira, né? Então, a gente tem essa carteira chamada Operações com Participantes. A FUNCEF tem hoje acho que 14 ou 15 carteiras de investimento. Tem de todo quanto é, cada um tem o seu formato. E tem essa aqui. O que é a Operação com Participantes? Então, eu pego o recurso do próprio participante e empresto para o participante. Então, esse dinheiro precisa voltar. Por quê? Eu preciso dele para pagar a aposentadoria para as pessoas. Então eu consigo fazer isso com uma taxa bem mais baixa do que qualquer outro empréstimo que você tome aí na rua. Não tem igual, porque eu preciso pagar a meta atuarial, né? Que hoje você está aí entre 4,85 mais INPC, mais uma taxa de administração, né? Tem lá a regra, você vai pagando aquilo ali. Então é uma operação muito tranquila, é a mais rentável da FUNCEF, que você tem controle sobre ela, né? E a gente tem feito um trabalho muito grande, né, liderado aí pela área de atendimento, com a operação com participantes, que você facilita a vida de quem precisa pagar porque está inadimplente. E como é que você fica inadimplente? Por diversos motivos, você perde a função, se acontece algum perrengue na tua vida, né, a pessoa se endivida. Então nós precisamos também ter essa sensibilidade, né? A gente conseguiu recuperar bastante, estava meio parado isso lá no canto, a gente tem conseguido recuperar. E ainda tem muitas possibilidades de fazer mais empréstimo. Então, às vezes a pessoa quer comprar um carro e tem gente que não gosta de ficar devendo, né? Então, se ele vai lá comprar um carro, ele não tem todo o dinheiro. Então, ele pega lá uma parte. Então, ele pode pegar um empréstimo da FUNCEF, que você faz pelo aplicativo, que é uma coisa sensacional. Em 2 dias, esse crédito está na sua conta, sem você precisar alienar carro, sem você fazer... Então são coisas que a gente precisa ficar também comentando com os nossos colegas. Que Como é que tá a taxa desse empréstimo agora? Ah, pois eu não vou lembrar de cabeça aqui, mas já está em torno aí de 7 e poucos por cento mais INPC. Então, isso ao ano. Eu já tive época que eu precisei muito dos empréstimos da FUNCEF. Muita gente aproveita. Eu também já peguei. Nessa época. Olha. Eu também tô, rapaz. Eu faço reforma lá em casa e a primeira coisa que você faz... Também tem do 13º, né? Você antecipa o 13º, então o juro é muito baixinho, né? E ele é anual, então a gente pega o quê? Eu preciso pagar a meta atuarial, mais uma taxa positiva, então é isso que a gente repassa. Então, não tem, você pode pegar a taxa mais baixa que tem lá na Caixa, né? Vamos pegar a Caixa, pode pegar outro banco, outra empresa que você pega e na empresta. Caixa a gente ia para entrar numa faixa boa, funcionário da Caixa, né? Mas mesmo assim, o da FUNCEF é mais barato, por quê? A FUNCEF não é banco, ela é uma instituição privada de previdência, então nós tratamos isso como um benefício. Não é como uma carteira para ser rentável, igual o sistema financeiro. Não tem o spread. Não tem spread, então isso não visa o lucro, não visa... Isso eu viso o quê? Eu preciso repor o dinheiro, que é do participante, né? Eu não posso ter menos que a meta atuarial, mas as despesas que eu tenho com aquilo ali. Hoje, não, assim, o Jair lá, há um tempo atrás, ele tocou na questão da taxa Selic, né? Quer dizer, no curto prazo, para a fundação, ela é interessante, porque
né? São investimentos que têm uma rentabilidade alta, né? Mas para o desenvolvimento do país isso é péssimo. E aí é importante a gente registrar isso, quer dizer, assim, o movimento se fez de independência do Banco Central, independência do país, porque o Banco Central hoje, né, é dependente dos rentistas, dos grandes banqueiros, né? E o impacto dessa taxa Selic, ela vem na sociedade como um todo, na classe trabalhadora, mas também no grau de endividamento dos próprios colegas da Caixa, né? Porque essa taxa de juros altos ela vai refletir em tudo, porque, né, tem impacto na renda, tem né, a questão do endividamento, porque o trabalhador ele vai construir patrimônio se endividando, né? Então, assim, o alto custo também disso, né, ele é importante. Por isso que é importante também a nossa luta, né, que ela não é descasada, né? Quando a gente tem que lutar por uma taxa de juros, o Brasil tem uma das maiores taxas de juros. Quando a gente vai protestar na frente do Banco Central, né, Thiago? E é interessante o engajamento, os estudantes vêm juntos, os trabalhadores, né? E isso é importante, assim, porque embora haja todo um movimento, né, da grande mídia, né, com toda a questão das big techs de tentar, num outro momento que a gente já chama o capitalismo de vigilância, né, que isso aí é a primeira vez que eu ouvi, ainda foi a Dilma comentando já no pós-golpe, né, que é isso, assim, mas o momento hoje é um momento, assim, embora difícil, eu acho que a classe trabalhadora ela está se atentando, né? É um momento que a gente está discutindo o fim da escala 6x1, avançamos em 2025 com a isenção do IR, né? Tem desafios ainda nossos, né? Mas é isso, assim, que é importante a gente entender que nada está descasado, né? Quando a gente defende a Caixa, quando defende a FUNCEF, né? Também a gente tem essas pautas, o mínimo, o salário mínimo, né? O mínimo regional aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem que ter como classe esse compromisso, mesmo que essa pauta, por exemplo, da jornada, né, para reduzir a jornada, não afeta a nossa categoria, que a gente já tem um avanço, que é fruto de uma questão do adoecimento da categoria, o nexo causal, uma série de questões. Mas é isso, assim, a gente não pode botar a cabeça como um avestruz, botar a cabeça na terra e fingir que o resto do mundo não existe. Ele existe. E o que a gente não lutar para melhorar vai nos alcançar. Né? E também não dá para fazer análise somente através de um recorte. Exato. Né? A gente precisa ter os recortes, é importante, né? Mas a gente sempre tem que analisar a coisa como um todo. Exato. Né? Como as coisas estão interligadas. O Jair trouxe até um exemplo aqui do cálculos autoriais, né? As projeções que se faz em relação ao ganho real que se houve no passado, né? E aí depois, espertamente, lá algumas secretarias da Previc não faz mais isso, foi, né? Né? Porque estava, né? Mas tudo isso é uma questão que vem, são interligadas. A realidade ela não anda fechadinha num canto, tudo tem uma relação. Não, e é curioso, assim, como tu diz, né? Bom, na hora que a bolsa está em alta, tá cheio de gente corneteiros, aí eu estou investindo, bota. Mas quando afunda, ninguém se apresenta para defender, né? Então, assim, mas quem tem a responsabilidade com os recursos tem que ter esse olhar amplo, né? Quer dizer, isso é importante. Né? E é por isso também que a gente está aqui com esse time, né, que está concorrendo junto nessa chapa. Jair, não sei se faltou a gente falar de alguma proposta, né? Porque senão a gente dá mais uma chamada pro pessoal ir para votar e pedir para tu também dar aquela última falada, né? Olhar daqui a pouco para a câmera, pedir o voto direto pro colega, né, Jair? Aquele momento olho no olho. O candidato gosta, né, de pedir voto, não, né? Tem que fazer isso, né? Tem um papel também, né? O candidato tem que pedir voto. Não pede voto, a pessoa... Não, primeiro, queria agradecer bastante. Eu acho que nós temos trabalhado bastante, mas tem muita coisa a ser feita, né? Eu acho que essa educação previdenciária, ela tem sido, assim, uma grande sacada, né? Ou seja, a gente conseguiu atender, né? A gente tem uma central de atendimento, aí vai vindo as tecnologias, né, Sabrina? Então né, nós estamos do tempo do papel, né, Caetano? Você anotava no papel, né? Agora não, você distribui milhares de informações, agora tem uma tal de IA também, tem as coisas que vão aparecendo e a FUNCEF precisa estar se adaptando, né? Então a gente consegue atender hoje milhares de pessoas, né? Um trabalho muito importante que a FUNCEF faz. Eu acho que a gente precisa mexer no estatuto da FUNCEF, eu acho que tem algumas coisas que foram alteradas, está empacado na questão judicial, né, que é você não ter voto de Minerva para alguns assuntos, né? Ela usou isso indevidamente lá em 2021, 2022, quando fez as alterações, porque eu não posso, isso foi uma conquista nossa lá em 2006, então eu coloco o seguinte, tem assuntos que eu preciso combinar com o outro lado, com a outra parte, né, mas eu não posso ter, eu tomo uma decisão autoritária,
Uma delas é a alteração do estatuto, é você mexer na regra do plano, é você ter investimentos, né, em algum tipo de ativo que vai acima de 1% do recurso garantidor. Então eu não posso ter voto de Minerva nisso, porque eu não posso tomar decisão ruim, como já foi feito lá nos anos 90, quando se comprou a Vale. Então a Vale era um grande ativo, mas ela ficou muito forte, muito grande pela quantidade de recurso garantidor que a FUNCEF tem que ter. Quando ela vai bem, beleza. O problema é quando ela vai para baixo, né? Aí dá dash, né? E na Previdência é diferente. Na Previdência eu olho todo dia 30/12, como eu falei aqui, e olho para os próximos anos. Se o mês que vem subiu, beleza. Mas hoje, quando a bolsa cai, né? Hoje está 190 pontos, 190 mil pontos. Maravilha, todo mundo é bonzão. Amanhã ela pode voltar para 100. Se voltar para 100 mil pontos, o que acontece com os investimentos de quem tem investimento? Ele cai, é da regra. Mas na Previdência, a pessoa está esperando lá dia 20. Ele não quer saber se caiu a bolsa ou não. Então, essa preocupação com a transparência, essa preocupação em ter conformidade, essa preocupação em você respeitar os órgãos colegiados, de ter essa percepção. Por isso que é importante a participação para eleger os conselheiros, eleger a diretoria, eleger o conselho fiscal. Depois nós vamos ter os comitês de participação. O Thiago bem lembrou, já participamos lá atrás, né, Thiago, de comitês, tem comitê de benefícios, comitê de investimento, comitê de ética, para ter mais gente participando, porque esse recurso não é do Jair, não é da Sabrina, não é do Caetano, não é do Thiago, é de todos nós. São 140 mil pessoas, né, e queremos que isso continue. Né, a patrocinadora tem responsabilidade, então ela tem lá a outra metade dela, então nós precisamos ter essa preocupação. Então, acho que toda essa parte, né, de facilitar, de atender rápido, de deixar, né, os nossos participantes cada vez mais tranquilos, nessas confusões com imposto de renda, informe de rendimento, contra-cheque, tudo isso a gente quer estar trabalhando cada vez mais para ter isso bem tranquilo para as pessoas. É um direito dela, então nós vamos brigar sempre para ter isso. Né, a gente atendeu aí nesses períodos milhares de pessoas, né, conseguimos chegar em mais de 50 mil colegas com a educação previdenciária, então isso para nós é motivo de alegria, né? Você citou aí de uma colega que estava lá tentando tirar o marido, bota o ex-marido, né? Como é que é? Isso. Tira o ex-marido, então tem bastante assim, né? E tem pessoas que aí não querem falar do assunto publicamente. Nós temos consultoria previdenciária na FUNCEF, que é um belo de uma iniciativa, então a pessoa liga, marca um horário, conversa lá, a pessoa olha, dá orientação para ela sobre investimentos, sobre tributação, sobre como é que ela prepara o futuro dela. Então isso é um trabalho que a gente faz lá com muita alegria. Então acho que das mudanças para frente eu colocaria o estatuto, né, fazer essa incorporação do REB o mais rápido que a gente puder e principalmente estar mais próximo do participante, né, aproveitar aqui o sindicato, a federação. Hoje nós estamos aí com das 27 APCF, 26 APCF apoia a nossa equipe, a nossa candidatura, né, a FENAI, que é a grande entidade dos nossos participantes, a própria Contraf, né, que lidera hoje 82% dos empregados bancários do país, com mais de 130 sindicatos sob a sua guarda no acordo coletivo. Então ter o apoio dessas entidades, para mim, né, para nós que estamos nessa chapa, é motivo de muito orgulho e de muita responsabilidade, né? Porque uma vez eu tomo uma decisão lá, certa ou errada, eu tô ali, não sou o Jair mais, nós somos nós, né? Nós não somos mais um individual. Então isso para mim é muito legal, é muito gostoso, isso nos dá conforto. Então, Sabrina, para nós participar aqui com vocês, né? Assim, a gente tenta acertar as agendas para a gente conversar um pouco mais diretamente, porque uma coisa é eu fazer uma gravação, é mandar um zap, mas a outra coisa é bater o papo com as pessoas, né? A gente está acostumado, faz aquela reunião com 200 pessoas, beleza, mas dali a pouco quando você sai, a pessoa acha, eu tenho uma situação assim. Cara, isso para nós é emocionante, porque às vezes a pessoa não sabe como é que ela resolve uma coisa que para ela é muito difícil e às vezes não é para nós. Então, esse contato a gente quer manter, né? Então, já queria agradecer bastante essa oportunidade de estar aqui com vocês, né? Essa participação, o envolvimento que vocês aqui no Sindicato Porto Alegre sempre tiveram com a federação, né? Com outras entidades que vocês participam. Continue fazendo isso, que para nós que estamos nesses cargos, né, momentaneamente, se não tem vocês, nós estamos ferrados. Porque eu sozinho não dou conta. Sozinho, nós sabemos, nós não vamos para canto nenhum. Né? Então nós precisamos trabalhar o coletivo, o mútuo, a classe, a luta de classe, ela tem que ser constante.
né? Por mais que as tecnologias, por mais que nós não vamos tendo mudança, nós estamos aí, o Tiagão lembrou, esse negócio de 6x1, muita gente nem sabe que diabo que é. Pô, as pessoas estão trabalhando, a pessoa passa uma boa parte do tempo fora de casa e ele agora não tem mais sábado, mais domingo. Tem gente que só pode ficar um domingo com a família, porque ele entra numa escala maluca lá. Então, nós precisamos pensar na sociedade como um todo, né? E eu acho que no nosso caso aqui, enquanto FUNCEF, né, pagar os benefícios dessas pessoas, né, as milhares de pessoas que estão aí, que contribuíram, que estão ali acompanhando. Então, a última coisa que nós temos que ter é preocupação de não ter essa... aliás, a principal preocupação nossa é dar tranquilidade para os participantes. Eu acho que isso, para mim, é coisa de missão nossa, né? Então, eu queria agradecer bastante e nos colocar à disposição, né? E pedir aí o voto, né, de vocês, pedir o apoio, né, para os nossos colegas aqui, para o Sâmio, para a Carol, né, para o Celim, para o Jesse, né, para o meu amigo, eu falei do Sâmio, do Celim, o Delibaldo, Ana Carolina, né, e a Maria Gaia, né, que também é suplente lá do nosso Sâmio. Então, essa equipe que nós estamos pedindo o voto de vocês, né, de 24 a 27, né, e conte com a gente. Obrigado. Ai, muito obrigada, Jair, Thiago, Caetano, aqui pelo nosso papo. De 24 a 27 de março, então, a gente tem o primeiro turno, essa importante missão. Se houver segundo turno, daí é do dia 6 ao dia 9 de abril. Mas muito importante que a gente participe, que a gente vote, que a gente lembre os colegas de votar. Para quem quer conhecer melhor o material, os candidatos, tem as redes sociais da chapa. Então, é participantes_FUNCEF, né? Tem tanto no Facebook como também no Instagram. E relembrando, né? Então, de 24 a 27 de março, a gente vai votar 3 vezes. 4 vezes. Uma para diretor. Então, número 100, Jair Ferreira. Vamos votar 2 vezes no Conselho Deliberativo. Então, 200 é o Celim Oliveira com a Ana Carolina de suplente. Número 203, Sâmio Cássio com a Maria Gaia de suplente no Conselho Deliberativo. E vamos votar também no Conselho Fiscal. Daí o número é 300. Jess Krieger com o João Delibaldo de suplente. Então, muito obrigada aqui pelo nosso papo. A gente fica aqui, então, agora, né, com E Agora. Na produção, a gente tem a Laís Escher com a Rafaela Nunes. Na técnica, o Diego Dornelles. Na coordenação, a Laís Escher. E a direção de comunicação é do Guilherme Daroit. Eu sou Sabrina Muniz, colega da Caixa, e conduzi esse papo por aqui hoje. Agradeço todo mundo pela audiência e os nossos convidados aqui pela conversa.